Quem é Jared Kushner? 36 anos de idade, genro do presidente americano Donald Trump, casado com Ivanka Trump e tem 3 filhos. Mesmo sem experiência política, Jared Kushner se tornou um dos principais conselheiros da Casa Branca. Durante a campanha eleitoral para a Casa Branca, Jared intermediou o encontro entre Trump e uma repórter de notícias nacionalmente conhecida. Os dois haviam tido uma discussão ao vivo durante um dos debates presidenciais, e Trump passou a ignorar convites para entrevistas não somente da repórter, mas da emissora. Jared interveio e, meses depois do conflito diante das câmeras, Trump concedeu uma entrevista exclusiva à repórter. Corey Lewandowski era o chefe da campanha de Trump. Rumores diziam que ele não era competente, mas soube-se que ele não se dava bem com Jared Kushner. Ivanka teve que intervir para defender a reputação do marido. Lewandowski foi demitido faltando poucos meses para o final da campanha presidencial. Apesar de Jared Kushner não ter tido um papel oficial durante a campanha presidencial de Donald Trump, ele foi o maestro político da campanha do sogro. Aspas, o chefe da campanha presidencial, de fato. Fecha aspas. Mais tarde, ele assumiu uma posição no time de transição de poder do então presidente eleito. Jared Kushner vem de uma família cujo império imobiliário iniciou-se em 1979. Kushner não tem experiência política e sempre foi avesso a eleições e processos políticos. Os avós paternos de Jared escaparam da Polônia durante o Holocausto nazista e emigraram para os Estados Unidos em 1949. Eles eram ativos em filantropia, escolas e serviços sociais. A família sempre pensou como imigrante, com a ética do trabalho duro em um país felizmente capitalista no sentido clássico, onde a recompensa do trabalho duro era certa. O sucesso da família Kushner continuou até 2005, quando Charles Kushner, o pai de Jared, se envolveu em um escândalo que manchou o nome da família até o dia de hoje. Charles se envolveu com Caixa 2 de campanhas políticas e foi condenado por evasão de divisas e corrupção. Ele tenta uma ajuda legal de seu irmão, Murray Kushner, e quando negado, tenta chantagear o próprio irmão pagando uma prostituta tentando denegrir o casamento de Murray. Além de outros 2 processos, Charles também foi processado pelo irmão. Foi condenado e cumpriu pena de 2 anos em uma prisão federal. Jared assume os negócios bilionários da família. Ele tinha 24 anos. Ele compra o famoso edifício de número 666, na Quinta Avenida, pela bagatela de US$ 1 bilhão e 800 milhões de dólares. O edifício de 39 andares, que fica a apenas 3 quarteirões da Torre Trump, era um símbolo de imensa importância para ele e para o clã. Uma declaração de que a família Kushner veio para ficar em Manhattan. Veio a crise financeira americana e poucos anos mais tarde, as empresas Kushner começaram a ter sérios problemas com as financeiras que facilitaram o negócio da compra da torre. Em 2011, depois de assistir o seu sogro sendo alvo de escárnio no noticiário, Kushner liga para o amigo e colega de negócios Richard Mack. Jared precisava que Mack lhe prestasse um favor, que abatesse boa parte da dívida contraída na compra do edifício, até que a família Kushner dominasse novamente as ações. Jared foi negado. Na época, ele era dono do jornal Observer, e ele ordena a editora-chefe a publicar uma reportagem destruindo Mack. Jared Kushner continuou por anos fazendo pressão para que outros repórteres encontrassem algo de podre na vida de Mack e o destruíssem. Profissionais do Observer que conheciam Jared não conheciam este lado dele. Ele sempre mostrou-se ser doce, simpático e polido. A boca pequena era, aspas, o cara é igual ao pai, fecha aspas. Alguns amigos e sócios de Jared dizem terem sido surpreendidos com seu comportamento,
ainda que em raras ocasiões. Naquelas ocasiões, ele se mostrou arrogante, vingativo e com uma raiva que quase o levou à descompostura certas vezes. Dentro do círculo social de Jared, há um consentimento geral de que o sucesso de seu sogro na Casa Branca é a sua chance de redimir o nome da família. Algo semelhante aconteceu com John Kennedy e seu pai. Jared Kushner estudou em uma escola ortodoxa em Paramus, New Jersey. Ele era um bom estudante, mas foi aceito em Harvard para a surpresa de alguns. Suas notas, se comparadas com outros colegas de classe, eram mais baixas. A competição, então, representava um risco naquele momento. Mas tudo foi resolvido pelo seu pai, com uma doação em dinheiro para Harvard no montante de $2,5 milhões. Em 2007, ele passa a namorar Ivanka, filha de Trump. Ambos com pais cheios de controvérsias, eles são filhos altamente leais, uma característica da elite em proteger o clã. O namoro entre os dois chegou a ser rompido e Ivanka não era aceita por Charles. O motivo? Ivanka não era judia. Ela foi criada presbiteriana. Ivanka então toma a decisão de, aspas, converter-se, fecha aspas, ao judaísmo. Ela estuda por um ano com o rabino Eli Weinstock, da Escola Moderna Ortodoxa Ramaz. Ela, aspas, se converte, fecha aspas, ao judaísmo moderno ortodoxo e adota o nome de Yael. Os dois casam-se em julho de 2009. É sabido que há milhões de pessoas que cresceram em algum tipo de tradição cristã, mas nunca conheceram Jesus de maneira pessoal. Se o tivessem feito, jamais o deixariam. Jesus, ou Yeshua, não é deixável. Não obstante, Ivanka descreve sua, aspas, conversão, fecha aspas, como uma viagem incrível e bela, e que seu pai a apoiou desde o primeiro dia devido ao seu respeito pela religião judaica. E em se falando de conversões, o próprio presidente Donald Trump tem sido motivo de debates entre cristãos, se ele de fato teve a experiência de nascer de novo depois de ter sido eleito. Este debate, se o presidente americano é um cristão nominal ou não, é apenas mais um tópico do assunto religião que permeia a família Trump. Este assunto tem despertado curiosidade, seja por motivos políticos ou pessoais. Este vídeo não está afirmando que Jared Kushner seja, aspas, aquele cara, fecha aspas, tão presente no imaginário coletivo cristão. Mas a maneira que os acontecimentos vêm se desenrolando, é impossível ignorar a figura de Jared Kushner, quando o objetivo é fazer uma análise profética da política dos nossos dias. Jared e Ivanka visitaram o túmulo de Menachem Mendel Schneerson no final de 2016 em New York. Analisemos a figura deste rabino por um momento. Ele foi um famoso rabino ortodoxo, do movimento Rabbah Lubavitch. A figura deste rabino é tão importante que ele é considerado o rosto do judaísmo no século XX. O Rabbah é um movimento do judaísmo racídico surgido do interior do judaísmo ortodoxo, que promove a espiritualidade através da popularização e internalização do misticismo judaico, como um aspecto fundamental da fé judaica. No judaísmo racídico, o fervor pela espera do Messias é particularmente forte se comparado com outros ramos do judaísmo. São fervorosos e apaixonados pela figura do Messias e chegam a crer que o Messias virá de um dos líderes do movimento. Muitos creem que há sempre uma pessoa nascida em uma geração com o potencial de ser o Messias. A visita do casal ao túmulo do falecido rabino Menachem Mendel Schneerson nos leva a pensar: que tipo de influência o movimento racídico tem sobre Jared Kushner? Qual é a sua teologia e visão de mundo? Até que ponto a figura do Messias influencia em suas decisões em relação a Israel? Apesar de Jared e Ivanka serem ortodoxos modernos e não racídicos, a visão messiânica parece ser muito influente na família Kushner.
O judaísmo ortodoxo moderno, também chamado de ortodoxia moderna, é um movimento dentro do judaísmo ortodoxo que tenta sintetizar os valores judaicos e a observância da lei judaica com o mundo secular e moderno. A ortodoxia moderna é dominada pelo sionismo religioso, isto é, o direito da autodeterminação do povo judeu em ter um Estado. O nacionalismo judaico e a criação de um Estado judeu são promessas feitas pelo Torá. Esta visão é aceita pela imensa maioria dos judeus e em todas as formas do judaísmo. Uma pequena exceção é um pequeno grupo ultra-ortodoxo que se opõe a esta visão. Além disso, o presidente Trump nomeou seu genro para ser o diretor-chefe do recém-criado Escritório de Inovação Americana, que funciona dentro da Casa Branca. Este escritório terá a responsabilidade de mudar completamente os procedimentos federais, burocráticos e de procedimentos dentro da máquina estatal americana. Ele recebeu o poder também em privatizar certos setores do governo e importar tecnologia e know-how do mundo empresarial. Jared, então, tem este poder abrangente em termos tecnológicos e de alcance em todas as agências e departamentos do governo americano. No mundo empresarial, existem empresas que avaliam o nível tecnológico de outras empresas. Tais companhias são avaliadas pela sua estrutura e prontidão da web, a velocidade e tratamento de dados, entre outras coisas. É por essa razão que Kushner está tentando vender suas ações no mercado, ligados à empresa, aspas, Wired Score, fecha aspas, uma empresa que avalia e dá notas para empresas e escritórios no que tange à conectividade eletrônica. Tal avaliação projeta a imagem de uma determinada empresa para o mundo. Considere. Agora, por estar dentro da máquina de governo americano, Jared teve que se desvencilhar-se do mundo corporativo eletrônico e de business, evitando prováveis indiciamentos e violações da lei. Mas estes movimentos são meramente legais? Nominais? Kushner já renunciou à sua empresa e nomeou uma pessoa da família como proprietária nominal do edifício 666 e outras propriedades. Considere o acesso a todo tipo de informações eletrônicas e empresariais que Jared tem a respeito de empresas americanas espalhadas por todo o país. Considere as pessoas que ele conhece. Imagine suas conexões. Mas o poder e influência do genro do presidente americano envolve também poder político e diplomático. Interesses que envolvem não empresas, mas nações inteiras. Decisões que envolvem bilhões de dólares e milhões de pessoas no desenrolar de acontecimentos futuros. Foi delegado a Jared Kushner a responsabilidade de coordenar a comunicação e ligação entre o governo americano e o público, reformar o sistema judiciário criminal. Na esfera política, suas tarefas incluem as negociações com a China e outros estados. Mas ainda mais interessante, ele é responsável pelas negociações de paz no Oriente Médio, envolvendo, claro, Israel e os chamados palestinos. Em conversas diplomáticas com o Iraque, por exemplo, Jared esteve à frente dos contatos mesmo antes do Departamento de Estado, uma prática incomum entre os americanos. Jared recebeu informações confidenciais da campanha militar americana contra o Estado Islâmico e outros documentos militares. É de consenso geral que Kushner hoje é a figura mais influente no braço oeste da Casa Branca, onde ele supervisiona todos os escritórios. Um último ponto, mas talvez o mais importante, seja a importância que Israel tem para Jared Kushner. Amigo pessoal do primeiro-ministro Netanyahu, Kushner tem conexões profundas no mundo religioso e tecnológico em Israel.